Boa tarde, mais um Gente Como a Gente! E hoje eu tô aqui com o Kim! do projeto Gir! Olha só, nós estamos dando bem pra fazer esse negócio, tá dando certo, hein? Sim. Gente, o Kim, pessoa maravilhosa, super querido, já tem algum tempo que a gente conheceu ele, há um tempo ele se dispôs a estar ajudando a gente e isso foi a conexão, né? Sim, sem dúvida. A gente poder se encontrar e poder servir vocês e servir o projeto lá no Níger tem sido um tempo muito fantástico. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com o Kim. Ele é um jovem apaixonado por missões, servo de Deus, ajudou a gente, não só ajudou, produziu um último DVD do projeto. Peraí, ai, não tá nada programado, a gente não ensaia nada, aqui é tudo no natural, tudo no ao vivo, improvisado do jeito como a gente. Olha só, gente, sonha esse sonho conosco. Ele fez toda a captação de imagem junto com a sua equipe, Sim. né? Pessoas lindas. O Wesley, o Jefferson, o Alan, os gêmeos. o Thiago e o Jefferson. E a capa também, tudo abençoando a gente. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, a gente vai falar hoje do Projeto Agir, a gente vai falar hoje sobre ele. E a gente vai falar também de surpresas. Ô louco, nem eu sei. Então, Kim, conta pra gente como que tem sido essa experiência sua de essa paixão, esse envolvimento com missões, esse projeto Agir. Como é que funciona tudo isso? Tudo começou quando eu me converti, né? Aos 14 anos. Apesar de eu ter nascido num lar evangélico, num berço evangélico, minha avó era missionária local lá da Igreja Quadrangular, no Rio Grande do Sul. E minha mãe, quando veio morar aqui em São Paulo, junto com meu pai, que é daqui, né? Eles já trouxeram para mim e para minha irmã essa bagagem de fé. Já trouxeram, através do exemplo da pregação, o Evangelho. Mas a gente precisa ter o nosso encontro com Cristo, né? Isso. E o meu aconteceu aos 14 anos. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, lendo a Bíblia, o Senhor me convenceu. Ele me convenceu de quem eu era, de quem Ele era e daquilo que eu precisava fazer. Gente, adolescentes, 14 tendo anos. encontro com o Senhor, olha que coisa linda. E foi algo muito interessante porque aquilo que aconteceu aos 14 anos mudou drasticamente toda a minha vida, impactando o meu presente hoje. O que eu vivo hoje é influência daquilo que aconteceu aquele dia, né? Então, trabalhar com missões ou começar a me envolver com missões foi um processo que o Senhor ele foi aos poucos me mostrando a vontade dele, porque você se converte e começa a ter aquela vontade de querer fazer alguma coisa para Deus. E daí eu fui questionando o Senhor, fui perguntando em oração sobre aquilo que Ele queria de mim. E eu percebia que eu não tinha uma vocação, uma carreira pastoral. Foi quando ele me fez lembrar de algumas coisas e uma delas foi as nações, os povos. E isso ardeu no meu coração, queimou muito forte e desde então eu comecei tudo aquilo que eu fazia na minha igreja local, pensando nas nações, pensando no Convergindo em missões. Inclusive... Conta que a gente quer Exato, saber. é uma curiosidade bacana essa. Quando eu tinha por volta de uns 16 anos, eu estava em casa num domingo, eu vi uma matéria no Fantástico falando sobre a nação mais pobre do mundo, as nações mais pobres do mundo. E na época era a Serra Leoa e o próprio Níger. E eu me lembro de ter orado e falado, Senhor, se um dia o Senhor me der a chance, envia-me a mim, me leve e tal, se ninguém quiser ir, eu estou disposto. E passou o tempo, o Senhor me deu a chance de conhecer vocês. Pois é, que coisa linda, né? Mas passou muito tempo. Passou muito tempo. Nem tanto, vai. Tinha Não tá tão 16. velho assim. Eu tinha 16, a gente se conheceu faz quanto tempo? 5 anos? Por aí. Mais 6 anos? Mais? 7? Será? 7 anos na época da faculdade. Na época da faculdade. Nossa. Eu tava no segundo ano da faculdade. Então foi em 2012 que a gente se conheceu, mais ou menos. Faz tempo já, 7 aninhos. 7 anos. Então foi mais ou menos uns 7 anos, desde o período 6, 7 anos, até conhecer vocês e ter o contato. Eu creio
que essa oração sua foi respondida, porque Foi. você não pisou lá Não. com esse pé físico, mas o trabalho, a divulgação, vários cartazes, às vezes, de campanhas que a gente lança na internet. Quem faz? O Kim, gente. Kim! Abençoando, indo conosco, né? Estando lá, ajudando aquele povo de um outro tipo de forma. E é né? muito legal Missões falar isso. também é compartilhar. Exato. É legal você falar isso, Gi, porque às vezes pra gente chegar até uma nação é um processo de conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, é o propósito de Deus que vai amadurecer no coração, conhecimento bíblico. E nesse processo o Senhor vai te dando ferramentas para auxiliar e para servir os irmãos que já estão no campo. E que muitas vezes a gente acaba esquecendo que aquilo que a gente tem nas nossas mãos é muito útil para quem já está servindo lá. Então muitas vezes a gente não precisa criar algo novo, mirabolante. A gente só precisa se colocar à disposição de Deus para servir, entendeu? E o projeto Agir que você comentou tem essa característica de ser um projeto de mobilização da igreja para missões. Então a gente mostra através do nosso site, através da página do Face e do Instagram. Gente, vou colocar aqui, ó, embaixo vai estar aí, ó, o contato dele, já deve estar aí, de algum jeito tá aí, ó, Projeto Agir, Instagram, tudo. Acesse aí depois. A gente coloca à disposição da pessoa esse conteúdo sobre missões de forma muito simples, mas ao alcance, para que a pessoa comece a pensar sobre o assunto e comece a tomar atitudes e passos de fé. Em direção a isso, em direção ao mandamento do Senhor, em direção a glorificar o nome dele, né? Então, a gente mostra que a pessoa pode agir de várias formas até chegar de fato no campo, né? Até chegar de fato na outra nação. Né? É fazer algo, né? É começar a se mover em direção do propósito de Deus. Ou seja, eu sei que Deus quer que eu chegue aqui, mas até eu chegar aqui, eu vou dando os passos, né? E pessoas vão aparecendo, e graças a Deus, a minha profissão, o talento que o Senhor me deu, tem sido muito útil no campo missionário, que é através da arte, através da edição de vídeo, do design, né? Da construção visual, servir irmãos, servir outros projetos missionários, isso tem sido fantástico. Isso é uma bênção, né? Infelizmente hoje a gente vive num mundo que se você não é visto, você não é lembrado, né? Sim. E com missões isso acontece muito forte. Se a gente não tem uma divulgação, é tanta coisa que está acontecendo aqui no Ocidente com as pessoas, é tanta informação, é tanta novidade que as pessoas acabam esquecendo daqueles que são realmente os esquecidos, né? Sim. É interessante você falar sobre isso também, porque tem muita gente no campo. Quando a gente pensa em campo missionário, a gente sempre pensa em eu chegar lá e transformar tudo. Mas já tem gente há anos fazendo parte de uma nação, de uma sociedade, de um povo, transformando isso. Então, melhor do que a gente chegar às vezes com a ideia de querer transformar, revolucionar, é auxiliar no processo de transformação que já está acontecendo. Trabalhar um pouco mais com unidade. Trabalhar na unidade. unidade. O corpo é junto, né, gente? Exatamente, trabalhar na unidade. Só que aí a gente precisa se desprender de nós mesmos, né? Até mesmo renunciar a você querer aparecer para você dar projeção para as outras pessoas. Difícil, né? Isso, né? É muito treta. É muito complicado. difícil. Gente, o Kim, ele em breve tá indo viajar pra Índia. Isso. Esse menino faz aula de mandarim. Conta-me, peraí. Quer ir pra Índia, tá estudando mandarim. Nada a ver, né? O que é? Ele pediu pra Deus pra ir pro Índia, ó, tem lugar lá pra você, hein? Tem lugar lá em casa, cabe. Bom, vamos lá. Em 2017 eu tive a chance de fazer uma viagem ao Paraguai, visitar 2 irmãos em Cristo, o missionário Oswaldo e a irmã Andy, abraço. Eles são missionários lá no Paraguai, na Cidade do Leste. E nessa oportunidade eles serviam uma igreja chinesa, que continuam inclusive servindo. E eu tive a chance de poder pregar 2 dias para os jovens de lá. Falei um pouquinho de espanhol, mas a pregação foi em português porque eles entendem. E isso gerou um relacionamento bem bacana com a mãe, com a família no geral, né? O pastor U, a Stephanie, a Melody, a mãe delas. E surgiu o convite de eu poder ajudar eles na igreja
na Liberdade, na Barão de Guape, na São Juan. E eu aceitei esse convite. Então, em outubro de 2017, quando eu voltei das minhas férias, eu fui até a igreja do Pastor Hugo, quando ele ainda pastoreava lá, e comecei a ajudar. Comecei a frequentando, fiquei 6 meses frequentando, vendo a dinâmica. Depois eu comecei a auxiliar no trabalho de discipulado com jovens e de estudo bíblico, né, com jovens da igreja chinesa. Foi a partir daí que surgiu a ideia de estudar o mandarim, né? Se eu estou tendo contato, mesmo que seja aqui em São Paulo, no Brasil, né, com uma cultura diferente, de uma língua diferente, é importante você se conectar com eles e mostrar que você está interessado, né? Porque o que é legal é que todo culto de domingo é tudo em chinês. Então, para eu entender alguma coisa, os jovens traduzem para mim, a Ellen, a Lud, abraço para as meninas, o pessoal, o Rafa. Gente, assiste, compartilha, para chegar até esse povo. Então, falar o nome, tem que falar o nome de todo mundo, né? A Érica, a Alice, ai meu Deus, todo mundo. Vai aí, peraí. Everybody. Muito bom. E daí eu aprendi a língua, porque eles se comunicam em chinês, eles falam em chinês, então... Tem uns que têm dificuldade, bastante. Do aprendizado em português. Sim, então... sim. E daí os jovens, eles sempre ficam no meio termo, né? No chinês e o português, porque eles estão numa sociedade estudando, faculdade, escola, onde tem muito português, e dentro de casa, na igreja, com amigos da família, eu tenho chinês. Então surgiu essa chance de poder compartilhar a palavra, pregar para eles em português, discipular eles, estudo bíblico em português, para que eles possam absorver melhor o conteúdo que é recebido em chinês nas pregações de domingo. Ir para a Índia foi algo que o Senhor colocou no meu coração ano passado. Então o mandarim é por causa desse trabalho com a igreja local da China, a igreja local chinesa da Liberdade. Ir para a Índia foi a ideia de poder fazer uma viagem missionária nas minhas férias, esse ano de 2019. E o ano final de 2018 o Senhor colocou no meu coração a Índia. E tem sido um tempo bom, assim, de poder pensar, planejar a viagem, saber como eu posso servir os irmãos que estão lá. Tive a ajuda de vocês, inclusive, com alguns aspectos, então vai sair, né? Amém, coisa linda. Lá na Índia tem um projeto também que a gente está assistindo já há uns 9 anos e provavelmente você vai estar visitando lá também, né? Sim, essa é a ideia. Quem sabe ele traz imagens novas pra gente, pra vocês. Eu podendo subir lá pro Punjab, vai ser um prazer poder conhecer o trabalho e servir também trazendo imagens novas. Uma outra cultura, de um povo bem distante do Evangelho ainda, né? Eu acho que é muito interessante. O que eu acho mais legal, é que eu acho que pode tocar muito você que ama missões e que sonha em ir para o campo gente, você não precisa ir para fazer alguma coisa. Tem gente que tem chamado para trabalhar na Ásia, tem vontade, mas ainda não tem condições, não tem idade, enfim, não tem o conhecimento necessário. Aqui no Brasil existe sim um povo que você pode estar se inserindo para você estar aprendendo, já tendo um treinamento, né, prático no meio deles, compreendendo a cultura da língua. Então é super válido vir para São Paulo, fazer contato com esse pessoal, né? E você consegue também levar o evangelho. O importante é agir. O importante não é você só sonhar e um dia ficar esperando muita coisa acontecer. Você ama missões, você se dispõe. O tempo que você tem em cada lugar, você vai ser usado por Deus ali, na maneira que você se joga e se dispõe, né? E o que é legal falar pra galera é que quem ama missões só ama missões porque ama o Senhor. Porque o Senhor ama alcançar as pessoas, né? O Senhor ama alcançar os povos que ainda não foram alcançados para a glória do nome dele. Então, se a gente começar a amar mais a Cristo, amar mais ao Senhor, o despertamento de missões é algo que vai ser consequência. Porque às vezes o campo missionário sofre porque pessoas até gostam, se interessam pelo assunto, mas não amam o Senhor ao ponto de poder se render à vontade dele, de se render a uma nação e se renunciar, sabe?
Como amar a criatura se eu não amo o Criador, né? Exatamente. Então, assim, a gente fala muito sobre as missões no Projeto Agir, e como você disse, aqui no Brasil tem muito campo missionário. A gente tem uma série chamada Missões no Brasil, que a gente mostra os ribeirinhos, os quilombolas, a gente fala um pouco sobre essa galera que precisa ser alcançada. Aqui em São Paulo, missões urbanas é algo muito grande nas universidades. Extremamente necessário. Necessidade tem em todo canto. Do outro lado da rua tem uma necessidade às vezes, né? Mas o que me faz ir, que até o slogan do Projeto Agir, é um amor que nos leva a alcançar o outro, né? Um amor que nos leva além. Então, um amor a quem? Um amor a Deus em primeiro lugar. Porque daí eu vou dizer, eis-me aqui. Se eu amo ao Senhor, se eu vi a grandeza da glória dele, de quem ele é, eu digo, eis-me aqui. Aí para onde ele vai me... Exatamente, se eu amo, eu obedeço. Então, o eis-me aqui é consequência desse amor, dessa visão da glória de Deus. E estar no campo e servir uma pessoa flui disso, né? Flui disso. Então, às vezes a galera quer o inverso. Quer ir para ver se tem um encontro com Deus, quer ir para ver se encontra a sua identidade. Gente, missões não é acampamento não, exatamente. Pelo amor de Deus. Não é uma aventura, né? Já recebemos tanta gente que foi muito bênção, mas também tem gente que acha que é acampamento. Missões não é acampamento, é uma vida dura, uma realidade dura para quem está. É uma rotina, né? Isso. Muita gente esquece que o missionário, ele come, ele dorme, ele tem que pagar a conta, tem o boleto no fim do mês, tem que descansar, tem que cuidar da saúde. A gente acha que o missionário é uma pessoa diferenciada no meio cristão, quando na verdade não é. O missionário deveria ser um agente comum dentro da igreja. Porque a igreja deveria se dispor em enviar, sustentar, cuidar do missionário como um corpo, né? Mas quando isso não acontece, pessoas até bem intencionadas, mas não capacitadas e preparadas ainda acabam prejudicando, né, Gi? É isso mesmo. Agora o Kim vai deixar uma última palavrinha pra gente, inclusive ele vai falar se você pode convidar ele, talvez por ele estar falando desse projeto Agir, que é Unidade de Missões, na sua igreja, enfim. Vai ter o contato dele embaixo na descrição. E um último conselho para quem está ouvindo. A gente fala do projeto Agir, que a ideia não é muitas vezes a gente fazer o projeto crescer, mas é poder, através do projeto, poder expandir a glória do nome do Senhor entre as nações. Então que seja assim, que através do projeto, através da pregação, através do trabalho da Gi, do Xande, vocês possam de alguma forma perceber aquilo que o Senhor está falando com vocês e reconhecer que Ele é um Deus fiel, que Ele é digno de receber esse nosso trabalho, que Ele é digno de receber a nossa adoração e que se a gente amar Ele, a gente vai se entregar para os propósitos dEle, para os planos dEle. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que vai ser recompensador. E uma última palavra, se eu pudesse deixar, é que a nossa vida é curta, mas ela é suficiente. Não importa o tamanho que ela tenha, ela vai ser suficiente para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos planejou e propôs para as nossas vidas, glorificar o nome dEle. Então que o Senhor te abençoe e que você possa reconhecê-lo nos teus caminhos e glorificá-lo, tá bom? Acesse o site, se quiser chamar a gente pode chamar, se não quiser não importa, o importante é você obedecer a Deus. Amém. Gente, orem pelo Kim, exemplo lindo, jovem, solteiro. Ah, meu Deus! Solteiro. Falei que eu ia lançar aqui, ó. Essa foi a surpresa, meu Deus! Surpresa, desafios. Vamos encontrar uma valorosa. Muito bom! Eu sempre mexo com ele, falei assim, o dia que a gente for fazer o Gente Como a Gente, eu vou lançar a campanha. Vamos encontrar uma companheira pro Kim. Verdade. Mas isso é brincadeira, é carinho, a gente sabe que Sim. O Senhor usa ele solteiro, futuramente, se Deus tem isso pra ele, casado, seja o que for. É um instrumento na mão de Deus, coisa linda de se ver, é um exemplo pra mim, pra você. E ó, gente simples como a gente como a... Gente, e obrigado Gi, obrigado pelo projeto, foi uma honra participar. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom, galera, acessem, assistam, compartilhem, comprem,
ofertem. É muito interessante. Você vai receber muito mais, sem dúvida, do que aquilo que você ofertar. Porque o conteúdo disso daqui não tem preço, tá bom? Obrigado, gente, como é? Gente! E até a próxima! Tchau! Eu me importo! É isso aí, você vai se lançar! Ai, meu Deus! É pela fé que tem que se jogar! O que diz que tá calor? Um take, né? Tá um pouco quente. O que diz que tá calor em São Paulo? Sabe de nada, né? Pois é, sabe de nada. Gente, como é? Gente!